Antes, 8 horas e 26 minutos, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Lima. O Rodrigo é sócio-diretor da Agroicone, que é a empresa consultora da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. O Rodrigo, eu tive o prazer de encontrar com ele na COP26 em Glasgow, na Escócia. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. E eu já vou sair com essa pergunta. Lá na COP, você me disse que o Brasil apresentou soluções, que o Brasil entrou de um jeito na COP e saiu de outro, né? Exatamente por explicar principalmente a questão do nosso Código Florestal, que é tão complicado de ser cumprido, mas que outras ações no sentido da sustentabilidade seriam implantadas. E eu queria que você voltasse a esse assunto, falando de novembro para cá, o que evoluiu em termos de conversas e como é que o Brasil pode entrar com os dois pés aí na era da sustentabilidade, Rodrigo. Bom dia, Sônia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que é super importante, né? A gente, lá em Glasgow, o Brasil teve uma participação bastante positiva no sentido de mostrar os caminhos que pretende, que já está desenvolvendo e que pretende desenvolver cada vez mais para cumprir as suas metas no Acordo de Paris, mas muito mais do que isso, para ter um desenvolvimento sustentável, de baixo carbono, com novas tecnologias e com uma outra pegada. De lá para cá, eu acho que é importante mencionar, né, quando a gente vê, especialmente na agropecuária, o Brasil levou o ABC+, como um plano novo, né, a nova fase da política de agropecuária de baixo carbono, com uma meta aí de alcançar 72 milhões de hectares de áreas adotando as tecnologias e práticas sustentáveis, o que é um plano bastante robusto, bastante ambicioso, e agora o Ministério da Agricultura está trabalhando para estimular os estados a aprovarem seus planos ABC+, focado nas necessidades e especificidades de cada estado. O Ministério da Agricultura criou grupos de trabalho para discutir as questões de implementação do Código Florestal voltados à agenda climática e à meta brasileira, como você disse, o código, que é super relevante para o produtor poder estampar no produto que ele está vendendo que ele cumpre a legislação ambiental. Criou um grupo de trabalho para a discussão da meta voluntária de redução de metano, né, que tem muita relação com a pecuária, dentre outras ações. E o que a gente vive hoje é um momento em que o Brasil vai ter que levar a sua contribuição nacionalmente determinada, atualizada, em algum momento de 2022, e já tem reunião marcada para metade do ano e várias ações aí que o governo brasileiro, o país, o Brasil, precisa levar para a convenção, especialmente quando ele pretende participar do mercado de carbono, que também foi aprovado lá em Glasgow. Rodrigo, bom dia. O Pedro Campos. Tem algum exemplo no Brasil assim que seja simbólico para a gente avançar nessa discussão e contar para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes? Ô Pedro, tem sim, bom dia. Eu acho que tudo que a gente faz em relação à adoção de tecnologias e práticas que permitam reduzir emissões, mas que permitam, por exemplo, gerar energia elétrica mais barata, por exemplo, né? E acho que isso fica muito fácil para todo mundo entender. O grande problema da agenda climática, né, em termos de emissões de gases de efeito estufa, sem entrar nas tecnicalidades, é o setor de energias. Nós temos no Brasil uma matriz energética bastante limpa, né, 45% em média da matriz energética brasileira é limpa, mas a gente tem visto problemas enormes aí, custo de energia por conta da falta de água. Ou seja, é estratégico para o Brasil ficar embarcado só na hidrelétrica? Já não é há muito tempo. Então, a gente precisa fazer uma transição para diversas fontes de energia para ter energia elétrica mais barata e que não tenha problema de escassez e tudo mais. Quando a gente fala de agropecuária, as tecnologias que permitem reduzir emissões de gases de efeito estufa, elas não são adotadas por conta da redução de emissão.
Elas são adotadas porque elas permitem maior produtividade, melhoria de manejo, melhorar a prática produtiva como um todo, do sistema produtivo, gerar maior renda para o produtor e também reduzir emissões de gás de efeito estufa. Então, acho que as pessoas nas cidades começam a enxergar essa agenda climática, de um lado, pelos impactos que as mudanças do clima trazem, por outro lado, pelo benefício que fazer a transição para tecnologias inovadoras e práticas que sejam mais benéficas acabam trazendo ali para quem está diretamente adotando a tecnologia prática, mas acabam trazendo também de forma mais ampla também. Rodrigo, deixa eu te perguntar, você que conhece o agronegócio brasileiro e conhece também a forma como o nosso país e a produção brasileira é vista no exterior. Hoje o Brasil é um grande, enorme exportador de alimentos. Aonde é que estão as oportunidades no agronegócio em 2022? Acho que existem várias oportunidades. A gente ainda vive um momento muito, muito desafiador de pós-pandemia, mas ainda uma pandemia que está em fase final, esperamos, mas que trouxe desafios enormes aí do ponto de vista de custos de produção. O câmbio não favorece, porque a nossa moeda está muito depreciada, mas ao mesmo tempo onde a demanda por alimentos está muito forte, muito firme. E aí o Brasil, como um grande produtor e exportador, ele tem ele tem oportunidades enormes aí dentro do cenário internacional, mesmo com esses custos de produção elevados por conta do petróleo elevado, do dólar muito alto, dos insumos, todo o problema de insumos que a gente está tendo no mundo. Então eu vejo oportunidades muito positivas de uma forma ampla para a agropecuária, né? Desde as três carnes, a grãos, a frutas, que o Brasil começa cada vez mais a ganhar mercados, e vários outros produtos. E aí acho que é um ponto super relevante. O Brasil tem uma força muito grande na produção e na exportação, e ele precisa associar esse produto a indicadores de sustentabilidade para que a gente possa cada vez mais conquistar os mercados e manter esses mercados e evitar possíveis potenciais barreiras não tarifárias ao comércio internacional, o que é uma agenda super usual de quem está acostumado a lidar no comércio internacional. Volta e meia vem algum país que quer impor uma barreira. Então, quanto mais a gente consegue mostrar, comprovar com dados, de forma transparente, que aqui no Brasil funciona desse jeito, e por isso que a Sônia mencionou da implementação do Código Florestal ser super relevante, a gente consegue cada vez mais, além de ter para vender, e isso é muito bom, estampar essa marca de sustentabilidade da agropecuária brasileira. Rodrigo, e recentemente, após ameaças de supermercados europeus de retirarem de suas prateleiras os produtos brasileiros, também parlamentares americanos e europeus acusaram frigoríficos brasileiros de obter gado de fazendas que contribuíram, estudo entre aspas, tá, que eu tô lendo, que contribuíram para o desmatamento ilegal no Brasil, fecha aspas. Essas ações são mais devido ao lobby da agropecuária estrangeira, ou o desmatamento ilegal seria o calcanhar de Aquiles no setor do Brasil? Sônia, eu tendo a crer que o desmatamento ilegal é sim o calcanhar de Aquiles da agropecuária brasileira. A meta de alcançar desmatamento ilegal que o Brasil levou no Acordo de Paris é uma meta para cumprir a lei, nada mais do que isso. Não estou dizendo que isso é fácil. E para mim, quem é o fiador da meta do governo é o setor agrícola, agropecuário. Por quê? Porque o desmatamento ilegal, que é a imensa maioria do desmatamento que acontece na Amazônia, ele acontece em várias áreas públicas, né? Em área privada também, mas em área pública. E se o Brasil não definir um plano estratégico contundente, que tenha ações de curtíssimo prazo muito efetivas e que busquem ir coibindo esse desmatamento ilegal, quem vai pagar a conta é a agropecuária. Porque a gente consegue provar que não tem um desmatamento dentro de cada propriedade, e aí
se você pensar num container de carne, num navio de 50, 60 mil toneladas de soja, quantas informações você precisa ter atrás daquele navio, daquele container de carne, daquele navio com vários containers de carne? Então, o que eu enxergo é que no plano internacional há uma força muito grande diante dessa discussão de desmatamento. E para a gente poder discutir desmatamento legal, e desmatamento legal é autorizado no Brasil, e o importador não pode impor uma barreira, a gente tem que conseguir comprovar que não tem desmatamento ilegal, porque sob pena da gente enfrentar barreiras ao comércio internacional e prejudicar a agropecuária brasileira, mesmo que esse desmatamento não ocorra preponderantemente em áreas agrícolas. Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroicone, empresa consultora da CNA, Confederação Nacional da Indústria, conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista e volte sempre. Eu que agradeço, Sônia. Bom dia para todos.